A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida, que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24, que diz o seguinte: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam completamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Mais uma vez, o mesmo Deus de paz vos santifique completamente, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo que Deus é fiel e é poderoso para cumprir todo o propósito que Ele tem na nossa vida. O propósito maior de Deus na nossa vida é de nos santificar para a vinda de Cristo. Deus é poderoso para nos santificar para a vida de Cristo. Desde que a gente se predisponha a ter uma vida de santificação, a ter uma vida de santidade, a ter uma vida reta diante de Deus. Deus é poderoso para nos ajudar a ter uma vida de santificação. Deus é poderoso para nos ajudar a ter uma vida de santidade. Deus é poderoso para nos santificar, para cumprir o propósito dele em nossa vida de santificação, para que quando Cristo voltar, eu e você podemos ser arrebatados e estar para sempre com o Senhor. Mas eu quero aqui também salientar o seguinte, que Deus é poderoso para cumprir todo o propósito que Ele tem em nossas vidas. Tudo aquilo que Deus tem como propósito dele para as nossas vidas, Deus é fiel e Deus é poderoso para cumprir. E eu quero falar para você o seguinte, que Deus fará todo o propósito que Ele tem na sua vida se tornar em realidade. Tudo aquilo que Deus projetou para você, tudo aquilo que Deus fez você sonhar, tudo aquilo que Deus te prometeu, tudo aquilo que Deus mostrou para você que Ele vai fazer na sua vida, Deus é fiel e poderoso para fazer e Ele vai fazer. Deus vai fazer tudo o que Ele te prometeu. Deus vai cumprir todo o propósito que Ele tem na sua vida e nada poderá impedir com que Deus execute o propósito dele em sua vida. Porque Deus é poderoso, Deus é fiel e é poderoso para cumprir. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus vai cumprir toda a promessa, Deus vai cumprir todo o propósito, Deus vai realizar cada sonho que Ele te deu, porque Ele é fiel e poderoso para cumprir toda a promessa, todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas eu quero aqui salientar também alguns obstáculos que nos impede, não de Deus, mas da gente cumprir o propósito dele em nossa vida. Porque Deus é poderoso para cumprir. E não existe nada que possa impedir Deus de cumprir o propósito dele na nossa vida. Mas existem obstáculos que impedem a gente de se predispor a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Existem obstáculos que impedem a gente a se predispor a estar na vontade de Deus para que Ele venha cumprir todo o propósito dele em nossas vidas. E eu quero aqui trazer para vocês alguns dos obstáculos que impedem
impede a gente, não de Deus, mas a gente de cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Porque para que Deus cumpra o propósito dele na vida de cada um de nós, nós temos que nos predispor a cumprir os propósitos de Deus. E o primeiro obstáculo que eu quero falar aqui para você, que impede você de cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, é o seguinte: não abrir mão da sua vontade. Quando você não está predisposto a abrir mão da sua vontade, você não pode cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Jesus falou: aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Não tem como a gente cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida se não estivermos predispostos a abrir mão da nossa vontade. A pergunta que eu tenho para você hoje é: até quando a sua vontade vai dominar você? Até quando a sua vontade vai ser prioridade para você? Até quando a sua vontade vai ser aquilo que te domina, que te governa? Pois hoje Cristo te convida a abrir mão de toda a sua vontade. A falar como o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. É necessário que você venha abrir mão das suas vontades. É necessário que você venha abrir mão dos seus desejos. É necessário que você venha abrir mão do seu eu, para que Cristo venha reinar na sua vida, governar a sua vida e cumprir todo o propósito que Ele tem na sua vida. O que impede você de hoje abrir mão da sua vontade? O que impede você de hoje abrir mão dos teus desejos? O que impede você hoje de abrir mão do seu eu, para que Cristo venha reinar na sua vida? Pois hoje Ele te convida a você abrir mão da sua vontade, abrir mão dos seus desejos, a você crucificar a sua carne, com toda a sua vontade, com todo o seu desejo, com todo o seu eu. Deus te convida hoje a crucificar a sua carne, a abrir mão completamente do controle da sua vida, para que Cristo venha governar você. Para que todo o propósito de Deus, todo o propósito de Cristo se cumpra na sua vida. Para que isso aconteça, é necessário que hoje você faça uma introspecção. Que você olhe para dentro de você e reconheça aonde está o seu eu, aonde estão as suas vontades, e dizer: Deus, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão das minhas vontades. É necessário que hoje você faça uma introspecção e veja aonde existe o pecado dentro de você. Aonde existe aquilo que te domina, que te governa e que leva você para longe da vontade de Deus. E você venha reconhecer tudo isso. Você venha chegar para Deus e falar: Senhor, eu reconheço que eu sou miserável, que eu sou pecador, que eu erro nisso. Eu reconheço que eu tenho isso de mal na minha vida. Portanto, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. E eu hoje faço uma aliança contigo. Ou se você que já fez uma aliança com Deus está afastado dos caminhos do Senhor, diga: Senhor, hoje eu renovo a minha aliança contigo. E hoje, Senhor, eu me converto dos meus maus caminhos, eu abro mão dos meus desejos, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão do meu eu abro mão da minha carne para viver a tua vontade, para viver os teus desejos, para viver, Senhor meu Deus e meu Pai, os teus propósitos na minha vida. Então hoje, reconheça os teus pecados, confesse eles ao Senhor. Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança do Senhor misericórdia, diz a palavra de Deus. E hoje, renove a sua aliança com Cristo, ou faça uma aliança com Cristo. E diga: Senhor, eu quero a partir de hoje não viver mais, mas que o Senhor viva em mim.
e eu quero viver todo o propósito, toda a promessa que o Senhor tem para a minha vida. Se hoje você estiver predisposto ou predisposta a abrir mão dos seus desejos, a abrir mão das suas vontades, a abrir mão da sua carne para estar no centro da vontade de Deus, pode ter certeza que Deus vai cumprir toda a promessa, todo o propósito, todo o sonho que Ele te deu. Deus vai fazer se tornar em realidade. Receba essa palavra em nome de Jesus. O segundo grande obstáculo que nos impede de cumprirmos o propósito de Deus em nossa vida. O segundo grande obstáculo é a falta de leitura e meditação da palavra de Deus. Não tem como cumprirmos o propósito de Deus nas nossas vidas se a palavra de Deus não estiver dentro de nós. Salmo 119, verso 11. Assim disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Não tem como cumprirmos o propósito de Deus se a gente não estiver predisposto a ler, a meditar e a praticar a palavra de Deus. Que você esteja sempre disposto, que você esteja sempre disposta a ler a palavra, a meditar na palavra e a praticar a palavra. Como podemos praticar a palavra de Deus se não conhecemos a palavra de Deus? Como podemos viver a palavra de Deus se ela não estiver dentro de nós? Como podemos renunciar ao pecado? Como podemos renunciar à nossa carne? Como podemos renunciar às cobiças desse mundo? Tudo aquilo que a nossa carne cobiça nesse mundo, se a palavra de Deus não estiver dentro de nós. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra para a tua vida. Que você possa meditar na palavra diariamente. A Bíblia diz, Salmo capítulo 1, verso 3, que antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Que você possa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Que você possa mergulhar na palavra de Deus de dia e de noite. Que você possa estar sempre lendo, meditando a palavra do Senhor e que você possa estar sempre colocando a palavra de Deus em prática. Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida e nada pode impedir ele de cumprir. Mas se você não estiver predisposto a cumprir o propósito de Deus na sua vida, você jamais vai cumprir o propósito que Deus tem para você. Então o que você tem que fazer é abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu eu. Você tem que meditar na palavra de Deus. Você tem que deixar a palavra de Deus entrar dentro de você. Você tem que deixar a palavra de Deus criar raízes no seu coração, criar raízes na sua vida, crescer dentro de você, produzir frutos, frutos que venham permanecer. Deus quer de você uma vida de leitura da sua palavra, uma vida de meditação na sua palavra, uma vida de prática na sua palavra. Muitas pessoas não têm vivido os propósitos de Deus na sua vida, porque essas pessoas não têm se predisposto a viver o propósito de Deus na sua vida. Por quê? Porque não abrem mão das suas vontades, porque não meditam na palavra de Deus, porque preferem ver todo tipo de coisas, preferem ler todo tipo de coisas, mas não priorizam a leitura e a meditação da palavra de Deus. Então que a partir de hoje você possa priorizar a leitura e a meditação da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que te liberta, é a palavra de Deus que te transforma, é a palavra de Deus que te levanta, é a palavra de Deus que te fortalece, é a palavra de Deus que salva você através do conhecimento da verdade que liberta, da verdade que salva. Então leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e
ponha em prática a palavra do Senhor, porque Deus vai fazer coisas grandes, tremendas e maravilhosas na sua vida, mas você tem que se predispor a dizer: Deus, eis-me aqui para cumprir os teus propósitos e realizar a tua vontade. Faça em mim a tua vontade. Para isso você tem que abrir mão de todo o seu eu. Para isso você tem que crucificar a sua carne. E para isso você tem que meditar na palavra de Deus. Para isso você tem que praticar a palavra de Deus. Para isso você tem que andar na palavra de Deus. Então coma da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus, se encha da palavra de Deus e coloca todo o conhecimento da palavra de Deus em prática. E Deus vai cumprir todo o propósito que Ele tem para a tua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. É tempo de cumprimento de promessas na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus pode cumprir todas as promessas que Ele tem para você? Você crê que Deus pode lançar por terra todo o mal que se levantou para te destruir, para te abater, para te entristecer, para te enfraquecer, para te jogar no chão? Você crê que Deus pode lançar por terra todo o mal? Você crê que Deus pode cumprir todo o propósito que Ele tem na tua vida? Que Ele pode fazer com que toda a promessa que Ele te fez se torne realidade? Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra hoje. Abra a mão do teu eu, abra a mão da tua vontade, medita na palavra de Deus de dia e de noite, pratica a palavra do Senhor e você vai ver que tudo que Deus te prometeu vai se tornar uma grande realidade na tua vida. E saiba de uma coisa: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Hoje, o que a gente tem de sensação daquilo que Deus vai cumprir na nossa vida é apenas um reflexo de um espelho. Porque quando se tornar uma realidade na nossa vida, a gente vai ver que aquilo que Deus nos prometeu era muito maior, era infinitamente mais do que pensávamos, do que imaginávamos e do que até mesmo desejávamos. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer na tua vida infinitamente mais, abundantemente mais, superabundantemente mais do que você imagina, do que você deseja, do que você acha que Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer superabundantemente mais, porque quando as promessas que Deus te fez se tornar em realidade, você vai ver que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Receba essa palavra em nome de Jesus. O terceiro grande obstáculo que eu quero colocar aqui, que nos impede, não Deus, mas a gente, de cumprirmos o propósito de Deus na nossa vida, é a falta de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar, velando nela com ações de graças. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia diz: perseverai em oração, velando nela com ações de graças. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu nunca vi um homem de Deus, uma mulher de Deus, crescer espiritualmente, crescer na graça e no conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento de Cristo, se não tivesse vida de oração. Eu me lembro que uma das histórias que eu estudei como pregador da palavra foi a história da visita de Billy Graham na casa de John Wesley. Todos estavam visitando a casa de John Wesley e Billy Graham era apenas um menino na época. E ele entra na casa de John Wesley e lá na época o diretor estava mostrando: aqui era onde Wesley se assentava, aqui era a sala, aqui era o quarto. Foi mostrando vários lugares da casa de Wesley. Mas tinha um lugar com uma cerquinha que chamou muita atenção de Billy Graham. E atrás daquela cerquinha tinha como se fosse 2 pequenos buraquinhos. E aquilo chamou a atenção de Billy Graham. Billy Graham então perguntou para o diretor da escola, na época que levou eles, e o diretor falou: olha, aqui era o lugar onde Wesley orava. Todos visitaram a casa de John Wesley. Todos foram para cima e para baixo na casa de John Wesley. E quando chegou o final, o diretor recolheu a turma
e de repente viu que faltava um menino, e aquele menino era Billy Graham. A princípio eles, meu Deus, e agora? Onde está esse menino? E foram procurar o menino. E quando entraram na casa de John Wesley para procurar um menino chamado Billy Graham, de repente eles viram que atrás daquela cerquinha, onde era o lugar de oração de Wesley, estava ali ajoelhado um menino chamado Billy Graham, no mesmo lugar onde Wesley orava. Ajoelhado, e eles ouviam apenas aquele menino clamar ao Senhor e a dizer: Senhor, me usa, assim como o Senhor usou Wesley. Meu Deus. Senhor, me usa, assim como o Senhor usou Wesley. Eu sempre ouvi dizer que a unção que a gente deseja é a unção que a gente adquire. Se você quer ser uma pessoa cheia do poder de Deus, sabe uma coisa? Deus vai te dar aquilo que você deseja. Porque Deus, ele realiza o desejo do nosso coração. A Bíblia diz: deleita-te no Senhor, ele cumprirá os desejos do teu coração. Se você desejar ser uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia da presença de Deus, se você desejar ser uma pessoa usada por Deus, de maneira poderosa, tremenda e maravilhosa, aonde a unção de Deus na sua vida vai impactar vidas e vai impactar muitas pessoas, sabe uma coisa? Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, porque a oração nos leva à intimidade com Deus. A oração nos leva a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Homens íntimos de Deus, homens íntimos da presença de Deus em suas vidas, homens cheios da presença de Deus em suas vidas, homens íntimos de Deus, são homens de oração. Mulheres cheias da presença de Deus em sua vida, mulheres íntimas do Senhor, são mulheres cheias da presença de Deus, são mulheres de oração. São mulheres que se ajoelham e têm vida de oração. Vida de joelho no chão, vida de boca no pó. Esse era o termo que eu escutava muito quando eu era menino. E eu me lembro que quando menino, eu via minha mãe orar o Salmo 91 de joelhos. E eu entrava por debaixo dela e ficava ouvindo ela orar, e eu ficava ali orando junto com ela aquele Salmo 91. Eu me lembro que quando minha mãe levava aquelas mulheres de oração lá em casa, a gente ficava arrepiado só de quando aquelas mulheres entravam, porque a gente sentia forte a presença de Deus na vida daquelas mulheres. Fazia reuniões de orações lá em casa, o fogo caía, o poder de Deus se manifestava. E eu louvo a Deus por ter sido criado assim, por ter tido essas experiências. Porque isso fez de mim alguém apaixonado por Jesus. E se hoje eu prego a palavra de Deus, foi porque eu vi em mulheres de oração a presença de Deus. Se você quer cumprir todo o propósito de Deus na sua vida, só depende de você. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, porque a oração nos leva a uma profunda intimidade com Deus. A oração nos leva a crescer na graça e no conhecimento de Cristo. E com certeza, se você tem filhos, esses filhos vão se espelhar em você, porque vão ver em você uma pessoa de oração. A oração te leva a um nível muito alto de intimidade com Deus. Um homem e uma mulher de oração são homens e mulheres cheios do Espírito Santo. O quarto grande obstáculo que nos impede de vivermos o propósito de Deus nas nossas vidas é a falta de generosidade. Quando somos egoístas, quando pensamos só em nós mesmos, isso impede com que a gente viva o propósito de Deus na nossa vida, porque vai chegar horas na nossa vida que a gente vai ter que nos doar. E a gente não pode nos doar se a gente não for generoso, se não formos generosos. Como vamos nos doar? Como vamos oferecer a Deus o melhor? Se a gente não é generoso, se a gente é egoísta e só pensa em nós. Como vamos abrir mão das nossas vontades para cumprir o propósito de Deus na nossa vida se somos egoístas e se só pensamos em nós mesmos?
Então, se você quer cumprir todo o propósito de Deus na sua vida, diga não ao egoísmo. Diga não ao egoísmo. Seja uma pessoa generosa e diga: Senhor, eu estou pronto para oferecer ao Senhor o melhor. Eu estou pronto para ajudar as pessoas com o melhor. Porque eu não vivo mais para a minha vontade, eu vivo para fazer a tua vontade. Diga não ao egoísmo. Diga não a toda espécie de egoísmo na sua vida. Seja uma pessoa generosa. Esteja pronto sempre a abrir mão para abençoar vidas. Esteja sempre disposto e disposta a abrir mão da sua vontade, abrir mão do que for preciso para abençoar vidas, para fazer a obra de Deus de maneira impactante, porque Deus quer te usar de maneira tremenda e poderosa. Mas se você for uma pessoa egoísta, que não abre mão da sua vontade, se você for uma pessoa egoísta, que não tem um coração generoso em abençoar, em dar, em ofertar em vidas, em ofertar a obra de Deus, Deus jamais vai poder cumprir o propósito dele na sua vida por causa de você, porque você não se predispõe a isso, porque você é egoísta, porque você não abre mão da sua vontade, porque você só pensa em si mesmo e porque você não abre mão da sua vontade, você não está disposto a fazer a vontade de Deus. E se você não estiver disposto e disposta a fazer a vontade de Deus, nunca você vai viver o propósito de Deus na sua vida. Então hoje diga não ao egoísmo, diga não a toda espécie de egoísmo na sua vida e diga: Senhor, eu quero cumprir todo o propósito do Senhor na minha vida. Eu estou disposto a oferecer o meu melhor para o Senhor. Eu estou disposto a abençoar vidas com o melhor que eu posso oferecer, com o melhor que eu posso dar, porque eu quero viver todo o propósito que o Senhor tem na minha vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus quer cumprir propósitos tremendos e maravilhosos na sua vida, mas você não pode ser egoísta, você não pode pensar em si mesmo, porque se você for uma pessoa egoísta que só pensa em si mesmo, você não terá um espírito voluntário, um espírito generoso, você não vai abrir mão da sua vontade, você não vai estar disposto, disposta a oferecer de repente algo que você precisa oferecer para alguém, ou você não vai estar disposto, disposta a oferecer o seu melhor para Deus, o que é necessário oferecer para Deus, porque você só pensa em si mesmo, porque você só visa os seus interesses, porque você só visa a sua vontade, os seus desejos. Então hoje, seja uma pessoa generosa, abra mão de toda vontade, de todo desejo, diga não a todo egoísmo na sua vida, para que você possa cumprir o propósito que Deus tem para você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Às vezes Deus quer te usar para alguém. E Deus fala assim: olha, pega aquilo que você tem lá dentro da tua casa e oferece àquela pessoa. Mas se você for uma pessoa egoísta, só pensa em si mesmo, você vai fechar o seu coração e não vai oferecer o que Deus mandou você oferecer. E se você não estiver predisposta e predisposto a oferecer o que Deus mandou você oferecer, você nunca vai estar predisposto e predisposta a cumprir o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus quer total, Deus quer 100% de você. E uma pessoa egoísta não pode viver o propósito que Deus tem para a vida dela, porque não está disposto a abrir mão da sua vontade, do que é dela, para abençoar alguém ou para oferecer para Deus. Então receba essa palavra, diga não a todo egoísmo na sua vida e diga: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Receba essa palavra em nome de Jesus. A sexta lição, o sexto obstáculo que nos impede de cumprir o propósito de Deus na nossa vida é a falta de perdão. É a falta de perdoar o próximo. A Bíblia diz que Deus nos perdoa quando a gente perdoa o nosso próximo. Se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas. Olha como o perdão está ligado, como o nosso perdão, como receber o perdão de Deus, também está ligado em perdoar o meu próximo. Se você não está disposto, se você não está disposta a perdoar o seu próximo, você também não é perdoado por Deus. Então hoje, não deixa com que mágoa, rancor, ressentimento e raiz de amargura tome conta do teu coração. Pega aquela listinha que você tem, mesmo se ela for longa,
e diga: Senhor, eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano, eu perdoo Beltrano. Vai citando os nomes e vai perdoando todo mundo, mas faça isso de coração. Porque através disso você vai receber o perdão de Deus na sua vida. E através disso as portas vão se abrir para você, para que você viva todo o propósito que Deus tem na sua vida. Você não pode cumprir o propósito de Deus, você não pode executar o propósito de Deus se você tiver com mágoa, rancor, ressentimento e raiz de amargura no teu coração. Porque uma pessoa com mágoa, rancor, ressentimento e raiz de amargura no coração, ela não consegue ter compaixão das pessoas. Ela não consegue ter piedade das pessoas. Ela não consegue se solidarizar com o sofrimento das pessoas. Então hoje, em nome do Senhor Jesus, pega toda aquela listinha, fala para Deus: Senhor, eu perdoo ele, eu perdoo ela. Vai citando para Deus o nome das pessoas. Faça isso de coração aberto. Porque assim você vai viver todo o propósito que Deus tem na tua vida. Porque não vai existir mais mágoa, não vai existir mais rancor, não vai existir mais raiz de amargura, não vai existir mais ódio, que vai impedir com que você esteja no centro da vontade de Deus. E aí sim você vai estar pronto para cumprir todo o propósito que Deus tem na tua vida. Então perdoa. Perdoa quem te magoou, perdoa quem te entristeceu, perdoa quem te virou as costas, perdoa quem te ofendeu. Perdoa! Não deixa com que a mágoa, o rancor, o ressentimento tome conta do teu coração e você não viva tudo que Deus preparou para você. Porque você não pode cumprir o propósito de Deus na sua vida se você não perdoar o próximo. O sétimo obstáculo que eu quero colocar aqui é a falta de fé. Se você não acreditar. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, verso 1, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Se você não tiver fé, se você não acreditar, você não pode cumprir o propósito de Deus na sua vida. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Vamos ver Abraão. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se Abraão não acreditasse nisso, ele jamais faria o que Deus mandou. E se ele não faz o que Deus manda, ele não vive o propósito que Deus tem para a vida dele. Você só vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Você só vai viver as promessas que Deus tem na sua vida se você tiver fé, se você acreditar, se você não duvidar. Então hoje peça: Senhor, como aquele pai do menino lunático, que ora caía na água, ora caía no fogo, que está lá em Marcos capítulo 9, que disse: Jesus, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade. Hoje chega para Deus e fala: Senhor, me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a pegar toda a incredulidade que tem dentro do meu coração e jogar fora, para que o Senhor possa, para que eu possa viver toda a promessa, todo o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Então hoje receba essa palavra, com a ajuda de Deus. Pega toda a incredulidade que está no teu coração, que faz você duvidar dos propósitos de Deus, que faz você duvidar das promessas de Deus, que faz você duvidar que você pode viver aquilo que Deus te prometeu. Hoje, com a ajuda de Deus, pega toda a incredulidade que existe dentro do teu coração e joga fora. Joga fora. Joga fora e diga: Senhor, corta esse mal pela raiz na minha vida, porque eu quero viver tudo que o Senhor preparou e reservou para a minha vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Clame a ajuda de Deus, que Ele vai te ajudar a vencer a incredulidade, a se libertar da incredulidade. E o oitavo obstáculo é a falta de responsabilidade com a obra de Deus. A Bíblia diz: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, se você hoje quer viver todo o propósito de Deus na sua vida, você tem que se predispor a isso.
E para que você viva todo o propósito de Deus na sua vida, você não pode fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Se Deus te levantou como pregador, então estude a palavra de Deus, então se dedique nos estudos, na meditação da palavra de Deus, na oração, na santificação, para que você venha dar o seu melhor. Se Deus te levantou como levita na casa do Senhor, então se dedique a estudar a respeito da palavra de Deus, se dedique a estudar a respeito de canto, se dedica a dar a Deus sempre a sua melhor adoração, o seu melhor louvor. Faça a obra de Deus de maneira veemente, com todo o seu coração, procurando sempre dar o seu melhor para Deus, porque você não pode viver os propósitos que Deus tem na sua vida se você fizer a obra de Deus de maneira relaxada, de qualquer jeito, de qualquer maneira. O nono obstáculo que eu quero colocar aqui é a falta de gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18. Que você seja grato a Deus por tudo. Que você seja grato a Deus não só na bonança, mas que você seja grato a Deus também na tempestade, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito do Senhor, como está escrito em Romanos capítulo 8, verso 28. Se você quer viver todo o propósito de Deus na sua vida, você tem que ter um coração grato. Você tem que ser grato a Deus por tudo, porque quem não é grato a Deus por tudo não consegue viver o propósito de todos os propósitos que Deus tem na vida dele. Sabe por quê? Porque a vida cristã não é marcada só de bonança, também é marcada por muitas tempestades. E se você não for grato a Deus na tempestade, você jamais vai conseguir se dedicar para viver todo o propósito de Deus na sua vida. Então, se você quer viver todo o propósito de Deus na sua vida, aprenda a ser grato a Deus por tudo. E para a gente terminar aqui, se você quer viver todo o propósito de Deus na sua vida, saiba de uma coisa: não deixe com que a falta de sede pelo Espírito Santo possa ser algo latente na sua vida. O 10º obstáculo que nos impede a viver o propósito de Deus na nossa vida é a falta de sede pelo Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que você possa ter sede pelo Espírito Santo. Porque uma pessoa que não deseja o Espírito Santo, que não busca o Espírito Santo, que não peça a Deus o Espírito Santo, não pode viver o propósito que Deus tem na vida dela, porque é o Espírito Santo que nos leva a toda a vontade de Deus, a todo o conhecimento da verdade. Ele nos guia e nos leva a toda a verdade. Então que hoje, em nome do Senhor Jesus, você possa chegar para Deus: Senhor, me enche do teu Espírito Santo, porque eu quero viver cada propósito, eu quero viver cada promessa que o Senhor tem para a minha vida. Senhor, me enche do teu Espírito Santo, me enche da tua presença, me enche do teu fogo, me enche da tua glória, me enche de ti, Senhor, de tal forma que quando as pessoas olharem para mim, vejam somente a ti, Jesus. Vejam somente a ti. Então, em nome do Senhor Jesus hoje, busque ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vá para o joelho, vá para a oração e peça: Senhor, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus desejos para fazer a tua vontade. Me enche, Senhor, me enche do teu Espírito Santo, me enche do teu fogo, me enche da tua presença, me enche da tua glória, me enche, Senhor, meu Deus, meu Pai, do teu Espírito Santo, ao ponto de eu vir transbordar do teu Espírito, da tua unção na minha vida, ao ponto das pessoas olharem para nós, olharem para mim e não vejam mais em mim o meu eu, não veja mais em mim a minha vontade, mas olhar para mim e ver em mim apenas a tua vontade, olhar para mim e ver apenas o Senhor. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus nos liberta. O Espírito Santo de Deus nos liberta de toda mentira, de todo engano. E hoje o Espírito Santo de Deus enche a tua vida. Ele te envolve agora.
Hoje o Espírito Santo de Deus está vindo sobre você aí agora. Você que está ouvindo essa mensagem, você que está vendo essa mensagem através desse vídeo, o Espírito Santo de Deus está vindo sobre a tua vida aí agora. Ele está te libertando de todo engano, ele está te libertando de toda mentira, ele está te levando a toda a verdade, a todo o conhecimento da verdade, ele está te libertando de todo o pecado, ele está colocando você no centro da vontade de Deus. O Espírito Santo hoje está te fortalecendo, ele está te levantando, ele está te avivando, ele está te renovando, ele está te restaurando hoje. Então receba essa palavra em nome de Jesus, porque nada vai impedir você de viver cada propósito que Deus tem na tua vida, porque hoje você escutou essa palavra e todos esses obstáculos, com a ajuda de Deus, você vai jogar por terra para abrir mão de toda a sua vontade, para viver cada propósito que Deus tem na sua vida e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, receba o avivamento, receba o poder de Deus, receba o fogo do Senhor agora. Seja cheio, seja cheia do poder de Deus, da glória de Deus, da unção de Deus. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo hoje entra dentro da tua casa. Receba essa palavra. O Espírito Santo de Deus hoje entra dentro da tua casa e lança por terra toda a ação do diabo, trazendo contenda, trazendo discórdia, trazendo briga entre você e seu marido, entre você e sua esposa, trazendo briga e contenda na sua família. Hoje o Espírito Santo entra dentro da tua casa e lança todo o mal por terra. Hoje o Espírito Santo entra dentro da tua casa e traz paz para o teu lar, traz paz para o teu casamento. Hoje o Espírito Santo entra dentro da tua casa e traz amor de Deus para você e seu marido, para você e sua família. Todo o mal que fizeram, todo o mal que tramaram, toda obra de feitiçaria para destruir você, para destruir teu casamento, destruir teu ministério, destruir tudo que Deus te deu. Hoje o Espírito Santo está lançando por terra. Hoje todo o mal está caindo por terra. O mal perdeu na sua vida. Aqueles que desejam o teu mal, aqueles que desejam o teu fracasso, aqueles que querem ver a tua derrota, ao invés de verem a tua vergonha, terão que ver a tua dupla honra, porque hoje o Espírito Santo de Deus invade o teu lar, ele invade a tua vida, ele enche você, ele enche o teu lar, e todo o mal que estava destruindo a tua vida, estava destruindo o teu casamento, estava destruindo a tua família, caiu por terra hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus está trazendo um avivamento entre você e seu marido, entre você e sua esposa. Hoje Deus está trazendo um avivamento na sua família. Você verá um amor entre a sua família como você nunca viu antes. Você verá a paz na sua família como você nunca viu antes. Você verá as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, como você nunca viu antes, porque hoje o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus entra em ação para lançar todo o mal na tua vida, no teu casamento, no teu ministério, no teu trabalho, por terra. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus entrou em ação e está lançando agora. Receba essa palavra, está lançando agora todo o mal que se levantou contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, contra o seu casamento, contra o seu ministério, contra o seu trabalho. O Espírito Santo de Deus entrou em ação, está lançando todo o mal por terra agora. E a partir de hoje você verá a glória de Deus na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu ministério, no teu trabalho. Receba essa palavra em nome de Jesus. E para a gente terminar, eu quero orar o Pai Nosso com você, e depois eu farei uma oração pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Amém? Vamos orar? Coloque a palma da sua mão para cima. Coloque a palma da sua mão para cima. E vamos orar o Pai Nosso juntos? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Senhor, eu quero abençoar cada vida que está assistindo essa mensagem. Eu quero abençoar cada família, cada casamento, cada ministério. Senhor, que como foi falado nessa mensagem, Pai, que todo o mal tenha caído por terra. E que essas pessoas, Senhor, possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, com a tua ajuda,
lançar agora por terra todo obstáculo que impede elas de viverem cada propósito que o Senhor tem para a vida delas. E que elas possam viver cada propósito, que elas possam viver cada promessa, que elas possam viver cada sonho que o Senhor deu a elas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa nesse momento, meu Pai, restaurar, renovar, avivar cada vida, cada pessoa, cada casamento, cada família, cada ministério. Pai, que eles possam sentir o teu fogo agora, que eles possam sentir a tua presença agora, que o teu poder possa envolvê-los agora e que eles possam sentir de maneira muito forte a tua presença, o teu Espírito Santo envolvendo cada um deles agora. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, o diabo pensou que ia destruir, o diabo pensou que ia acabar, o diabo pensou, Senhor meu Deus e meu Pai, que ia exterminar com eles, que ia exterminar com a família deles, que ia exterminar, Senhor meu Deus e meu Pai, com o ministério deles, mas da mesma forma que o diabo se levantou contra essas vidas, ele se levantou para cair, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra essas vidas, o mal não pode tocar nessas vidas, porque aquele que do Senhor é gerado, o maligno não pode tocar, porque 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque nenhum mal nos sucederá e nem praga alguma chegará à nossa tenda, chegará à nossa casa. Então, Senhor meu Deus, meu Pai, o diabo pensou que ia destruí-los, mas da mesma forma que o diabo se levantou para destruí-los, ele teve que cair, porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre essas vidas, sobre essas famílias. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, hoje todo o mal contra a vida deles, todo o mal contra a família deles, contra o casamento deles, todo o mal, Senhor meu Deus, meu Pai, contra o ministério deles, literalmente caiu por terra, e a tua glória vai nascendo sobre a vida deles, vai nascendo sobre a família deles, sobre o casamento deles, sobre o ministério deles. Assim eu oro, meu Pai, com toda a fé e humildade do meu coração, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Deus te abençoe.